Quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 1. Lucas, capítulo 1, versos de 46 a 55. Lucas 1, de 46 a 55. Vamos ler a palavra de Deus. Diz assim o Senhor: Então disse Maria: Minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois atentou para a humildade da sua serva. De agora em diante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, pois o Poderoso fez grandes coisas em meu favor, santo é o seu nome. A sua misericórdia estende-se aos que o temem de geração em geração. Ele realizou poderosos feitos com o seu braço, dispersou os que são soberbos no mais íntimo do coração. Derrubou governantes dos seus tronos, mas exaltou os humildes. Encheu de coisas boas os famintos, mas despediu de mãos vazias os ricos. Ajudou a seu servo Israel, lembrando-se da sua misericórdia para com Abraão e seus descendentes para sempre, como dissera aos nossos antepassados. Amém. Na semana passada nós falamos que o Natal de Jesus é a festa do cântico e da música, e que Lucas é o primeiro hinologista da história da igreja, né? Pois nenhum outro evangelho, só no de Lucas nós encontramos a quantidade de cânticos, de músicas, como nós encontramos no evangelho de Lucas. É a primeira pessoa, creio eu, versada em estudo dos hinos e cânticos cristãos. Para o médico amado, o evangelho é musical, por isso é que há 5 cânticos de Natal registrados neste evangelho, né? Que coisa extraordinária. Mencionei isso na semana passada, mas faço questão de repeti-lo para que todos gravem muito bem, né? Semana passada nós falamos sobre a beatitude, né? Do cântico de Isabel. Bendita seja, bem-aventurada, uma referência a Maria. E hoje nós vamos falar sobre o Magnificat, que está expresso exatamente no cântico de Maria, quando ela fala: minha alma engrandece ao Senhor, engrandecido seja, louvado seja o Senhor. Então, este é o Magnificat. Estudiosos do Evangelho consideram esses poemas musicais registrados por Lucas como sendo os últimos salmos hebraicos e os primeiros hinos dos cristãos na história. Pelo menos 2 perguntas a gente precisa responder em função desses cânticos que nós vemos no texto bíblico. Primeiro, com relação ao estilo poético, e segundo, por que tanta música, né? Que nós encontramos bem no início do Evangelho de Lucas. Bem, quanto ao estilo poético, podemos dizer que a poesia é a forma elevadíssima de expressão. Ela nos força a diminuir o ritmo, e somente quando a gente desacelera a mente e o coração, a gente se concentra em reflexão. É aqui que nós somos capazes de compreender, de saborear e de se regozijar com a mensagem que está sendo comunicada, né? Não é na agitação. Às vezes na agitação a gente não consegue compreender nada, mas é no momento em que nós desaceleramos, é que a nossa mente ela está apta a absorver o conteúdo, como nós fazemos aqui, né? Quantas vezes a gente vem aqui, como vimos o conjunto feminino aqui cantando, e nós estamos aqui todos com a mente voltada, desacelerada para a poesia que a mensagem traz para o nosso coração, e a gente assim saboreia e se regozija, entendendo a mensagem que está sendo cantada. Isto é o estilo poético
da música. E por que tanta música, né, que nós encontramos? Bem, o que Deus fez em Cristo requer de nós louvor e adoração, não tenho dúvidas disso. Não é suficiente simplesmente entender e dizer o que Deus fez para nos salvar. Não basta compreender a obra de salvação. É preciso celebrá-la com toda a intensidade do nosso coração e, como disse na semana passada, isso com salmos, hinos e cânticos espirituais, como o próprio apóstolo Paulo nos recomenda. Pois é cantando e salmodiando que a alma melhor se expressa sobre tudo aquilo que o nosso coração se deleita fazer na presença de Deus através da música. E nos deleitamos principalmente com o objeto da nossa adoração. E esse objeto da nossa adoração é Cristo Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador. Sobre a importância da música, Aristóteles um dia escreveu o seguinte: a música usada dignamente é um dos meios mais eficientes para a educação e a instrução de um povo. Então, como é importante a gente compreender isso. E a música tem tanta relação na formação do caráter de uma pessoa, que nós precisamos ensiná-la desde cedo, através das nossas crianças. A gente precisa aprender já desde cedo com as nossas crianças a cantar louvores ao Senhor, para que eles comecem a entender a mensagem também através da música, a música cantada. Não são apenas os hilárie da vida, não, irmãos. A gente tem que ter música com conteúdo também, para que as nossas crianças cresçam. Eu me preocupo muito quando às vezes a gente fica fazendo muitos eventos e a gente embaralha os nossos eventos, que são eventos do povo de Deus, e às vezes a gente mistura com músicas que não são cristãs. A gente precisa refletir seriamente sobre essas coisas como povo de Deus, porque através da música a gente pode formar também o caráter de uma pessoa. Então, o Magnificat de Maria. Estudando o cântico de Isabel na semana passada, a beatitude, bem-aventurança, nós descobrimos que benditos, bem-aventurados, de fato, são aqueles que permitem que a obra de Deus sejam realizadas através de suas vidas, que se submetem aos planos do Senhor para as suas vidas e que se oferecem, que entregam as suas vidas ao Senhor, para que Jesus seja mais um a completar a sua vida com aqueles que na verdade carregam a Jesus nas suas vidas como Senhor e Salvador. E nós hoje vamos olhar para o cântico de Maria, o Magnificat, e vamos perceber a beleza que é expressada neste cântico através da fé que Maria expressa, do seu amor e da sua dedicação ao Senhor, pelo Deus da sua salvação. E eu quero expressar aqui 4 coisas com os irmãos, 4 coisinhas que esse texto pode nos mostrar. Primeiro é o conteúdo que a gente percebe no texto, no cântico de Maria. A gente vai ver cuidadosamente que o cântico de Maria, ele traz alguns aspectos extremamente importantes a ser notado. O seu poema está encharcado de passagens bíblicas do Antigo Testamento. É interessante observar isso. Além dos ecos do Cântico de Ana, cada palavra e cada expressão do texto parece ser uma citação direta ou uma alusão a alguma passagem do cânon hebraico. Esse texto de Maria cita pelo menos cerca de 12 livros do Velho Testamento, de Gênesis, Êxodo, Deuteronômio, Samuel, Jó, Salmos, Isaías, Ezequiel, Miqueias, Abacuque, Zacarias. Esses livros, de alguma forma, ele é representado aqui, citado no texto de Maria através de suas palavras. Ao todo são cerca de 40 citações. 40 citações.
alusivas a esses livros da palavra de Deus. É importante também ressaltar que não eram simples citações, não havia distorções teológicas ou de contexto para provar um pretexto, nada disto. Estava tudo dentro de uma lógica naquilo que Maria estava cantando diante do Senhor. Tinha profundidade teológica, tinha conteúdo, base bíblica, e isso nos leva a perceber que a nossa adoração ao Senhor precisa sim ser bíblica, totalmente bíblica. E olha que nós estamos exatamente comemorando hoje o dia da palavra de Deus. Como é importante quando os nossos cânticos, os nossos hinos, o nosso louvor, a nossa adoração expressa o conteúdo bíblico, naquilo que o Senhor nos apresenta através da sua palavra. Isso faz com que a mensagem cantada, a música que nós expressamos no louvor dos nossos lábios, tenha mais conteúdo, profundidade para alcançar o coração daquele que a ouve. Como é importante. Às vezes, quando nós escolhemos cânticos, vamos cantar aqui à frente, a gente precisa avaliar o seu conteúdo bíblico também, para que tenha base bíblica. E Maria, ainda com sua idade nova, entre 14 a 16 anos, provavelmente era a idade que ela tinha aqui, já conhecia apropriadamente os textos bíblicos e a teologia do Antigo Testamento. É incrível, isso é para nos ensinar muito. Uma menina tão nova, como eu falei na semana passada, né, que Maria deveria ter 15 anos no máximo, quando engravidou, e para a gente parece uma coisa anormal, mas para aquela época era muito comum, porque o casamento acontecia muitas das vezes muito cedo, à base de contrato. A mulher não tinha escolha, né? Como falei semana passada, não tinha escolha, ela simplesmente era entregue a um homem para se casar. Então aprendemos com Maria, o conteúdo da nossa adoração deve ser sempre bíblico. Vamos cantar, vamos louvar, como nós vimos aqui o conjunto cantando, tem que ter conteúdo bíblico. Como isso é importante, a mensagem que nós expressamos é importantíssima para chegar ao coração daquele que a ouve, porque Deus fala, irmãos, é por intermédio da sua palavra. Deus fala por intermédio da sua palavra, por isso o conteúdo do nosso louvor precisa ser bíblico. Vamos perceber também a forma da adoração. Quando Maria discerne o cumprimento das promessas de Deus, quando ela identifica o mover do Senhor na vida dela, através dela e na vida daqueles que estão à sua volta, no caso de Isabel, aonde ela estava, Maria foi à casa de Isabel, e o texto diz que ela ficou lá ainda 3 meses, na casa de Isabel, ou seja, o período em que restava para que Isabel pudesse ter João. Eu creio que ficou lá para ajudar a Isabel, considerando a idade de Isabel já avançada, então ela ficou lá para dar auxílio a Isabel com os deveres de casa, não tenho dúvidas disso. Maria se mostra uma mulher muito humilde. Todo o seu conteúdo aqui intelectual trabalha fazendo mover a sua alma e o seu espírito, ou seja, o seu coração. O coração. Vejam que o verso 46 e 47 diz assim: então disse Maria, minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Então a gente percebe aqui como a verdadeira adoração, o louvor que agrada a Deus, é o que brota do coração, do profundo do coração. A mente e os lábios não são suficientes. É de coração que nós adoramos o nosso Deus. E o profeta Isaías, ele faz uma menção a respeito disso, uma queixa do Senhor a respeito do seu povo. Ele diz assim: esse povo se aproxima de mim, lá em Isaías 29:13, esse povo se aproxima de mim com boca e me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. A adoração me prestam, só é feita de regras ensinadas por homens. Então vejam que a queixa do Senhor exatamente está nisto, de que as pessoas se expressavam
Louvor, adoração a Deus apenas com os lábios, apenas do lábio para fora, mas não de coração. O coração do povo estava longe de Deus, o coração não estava totalmente voltado para o Senhor. E nós aprendemos com Jesus em João 4:24 que nós precisamos aprender a adorar em espírito e em verdade. É o que o Senhor Jesus mostrou quando estava conversando com a mulher samaritana. E em espírito quer dizer que a gente adora com a nossa alma, com o nosso ânimo, com toda a nossa emoção diante de nosso Deus. E a verdade fala do entendimento, da compreensão que nós temos por aquilo que nós expressamos. Eu não vou vir aqui à frente para adorar ao meu Deus com palavras desconexas de forma alguma. Eu preciso ter um entendimento claro da mensagem que eu estou transmitindo com os meus lábios, através do louvor, através da adoração diante do meu Deus. E isso só pode ser expresso com o coração. Deve ser de coração a nossa forma de adoração diante do nosso Deus. Jeremias 29:13 diz: vocês me procurarão e me acharão quando me buscardes. Como? De todo o vosso coração. E é isso que o Senhor quer. Ele quer que a gente coloque o nosso coração naquilo que nós fazemos em relação a Ele, naquilo que nós damos a Ele. O nosso coração precisa estar naquilo, o nosso coração precisa estar voltado para aquilo. Isso mostra a importância que nós damos àquilo que nós fazemos diante de Deus. Hoje de manhã eu expressei a minha preocupação com relação à questão do louvor, da adoração, falando a respeito do musical. E falei um pouco sobre isso, falei da importância de nós fazermos o melhor para o nosso Deus, e só faremos o melhor para o nosso Deus se o nosso coração de fato estiver naquilo. Se o coração não estiver naquilo que queremos fazer para o Senhor, não será feito o melhor, não será feito com dedicação. Nós não prestaremos adoração ao nosso Deus de fato, em espírito e em verdade. Poderemos expressar palavras apenas com os nossos lábios, e é muito fácil fazer isto. É muito fácil a gente muitas vezes sentar, abrir um cantor cristão e ficar ali expressando com os nossos lábios, lendo aquilo que está escrito ali naquele livro. A gente precisa colocar o coração nisto. Temos que ter intensidade. Lembram-se que falei na semana passada que precisamos ter vibração nas coisas que nós fazemos para o Senhor, em especial no nosso louvor. É preciso haver vibração, precisamos vibrar. Nós não estamos cantando ou prestando adoração para um ser qualquer, é para o Senhor do universo, é para o Senhor da nossa vida, é para aquele que nos resgatou através da cruz, para nos salvar e nos deu o privilégio de termos a vida eterna. E Ele merece o nosso melhor. Precisamos colocar o nosso coração naquilo que expressamos diante do nosso Deus, irmãos. Às vezes eu acho que nós falhamos muito nas coisas que fazemos para o Senhor, fracassamos muito, negligenciamos muitas coisas. Muitas das vezes damos prioridade a outras coisas que queremos colocar como mais importante. Pode até ser mais importante, pode até ser importante, mas não creio que seja mais importante do que o Senhor. Não há nada nesta vida, nada, você pode dizer qualquer coisa, mas não há nada nesta vida que seja mais importante do que o Senhor, nada. Então, a forma de adoração que nós encontramos feita por Maria é a adoração feita com o coração, a expressão do coração naquele momento diante do Senhor. E nós vamos perceber também que além da forma da adoração, tem também o motivo da adoração. Porque a gente entende que temos que adorar, mas adorar a quem, né? A quem? Bem, mas a gente vai perceber que além do conteúdo e da forma, então, da adoração, Maria nos ensina o motivo da adoração.
Quando nós olhamos para o cântico de Maria, a gente percebe três coisas importantes. Olha bem, eu quero ler os textos, repeti-los aqui com os irmãos. Primeiro, versos de 46 a 49 do capítulo 1, diz assim: Então disse Maria: minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus meu Salvador, pois atentou para a humildade da sua serva. De agora em diante todas as gerações me chamarão bem-aventurada, pois o poderoso fez grandes coisas em meu favor. Santo é o seu nome. Primeiro motivo que nós vemos aqui da adoração é a graça de Deus, graça salvadora. Vejam que Maria expressa muito bem que tudo aquilo que caiu sobre ela, sobre essa bem-aventurança, sobre ela ser agraciada, é exatamente isso aí. Ela foi agraciada, foi favor de Deus, foi graça de Deus para ela, não teve mérito algum, apenas graça. Esse é um dos motivos, a graça de Deus, a graça salvadora do Senhor. Por isso nós adoramos ao Senhor. A segunda coisa nós vamos encontrar no versos de 50 a 53. Olhe bem o que diz o texto: a sua misericórdia estende-se aos que o temem, de geração em geração. Ele realizou poderosos feitos com o seu braço, dispersou os que são soberbos no mais íntimo do coração, derrubou governantes dos seus tronos, mas exaltou os humildes, encheu de coisas boas os famintos, mas despediu de mãos vazias os ricos. Nós entendemos aqui também uma outra razão para nós adorarmos o nosso Deus, em função da sua justiça. Deus é justo, a justiça divina fica bem clara através do texto, quando ela revela esta misericórdia de Deus, que é estendida sobre o povo de Deus, e que Deus realiza com o seu braço forte. Deus é justo, Ele exerce justiça sempre. Esse é o segundo motivo do porquê nós devemos adorar ao Senhor, a sua justiça divina. E tenha certeza disso, Deus é justo. Por mais que muitas das vezes as pessoas não enxerguem isto, por mais que muitas das vezes as pessoas não se apercebam disso à sua volta, mas isso não anula o fato de quem Deus é, e Ele é justo. E a terceira coisa que nós vamos perceber no texto, versos de 54 a 55, diz assim: ajudou o seu servo Israel, lembrando-se da sua misericórdia para com Abraão e seus descendentes para sempre, como dissera aos nossos antepassados. Ajudou o seu servo. Aqui nós vemos um outro motivo maravilhoso para nós adorarmos o nosso Deus, é a sua providência soberana. Deus está sempre estendendo a sua mão e trazendo providência em favor do seu povo, sempre, sempre e sempre. Deve ser, nós aprendemos então nisso tudo, da graça salvadora, a justiça divina, a providência soberana, que deve ser pelo que Deus é e pelo que Ele faz, o motivo da nossa adoração. Pelo que Ele é, pelo que Ele tem feito no meio do seu povo. Por isso que nós o adoramos. E para fechar, a gente vai ver exatamente o objeto da adoração de Maria. Maria revela que o objeto da sua adoração não era outro senão o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A gente vem para adorar e vem para adorar o Senhor, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não há outro. E a palavra de Deus fala isso, Atos 4,12, fala: não há outro, no céu ou na terra, não há outro nome dado entre os homens, de forma alguma, não há em lugar nenhum. Eu digo no céu e na terra, eu ampliei aqui o texto, né? Que ele fala, não há outro ninguém na terra, mas no céu, nem no céu, porque Satanás veio de lá querendo ser Deus, e de forma alguma o será. De forma alguma será, porque só existe um, e este um é Jesus Cristo, o Senhor. E Maria fala sobre isso quando no seu cântico ela expressa assim: minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu
Salvador. Se alegre em Deus, meu Salvador. Então, a adoração, ela sempre deve ter como foco principal o nosso Senhor Jesus Cristo. Você que está aqui nesta noite, está aqui para adorar a Jesus, está aqui para adorar ao Senhor Jesus, está aqui para prestar louvor ao Senhor Jesus, está aqui para, de fato, buscar ao Senhor. É assim que deve ser. A alegria dos homens deve ser Jesus, soberano e Senhor sobre todas as coisas. O Salmo 95, 6 e 7 diz assim: venham, adoremos prostrados e ajoelhemos diante do Senhor, o nosso Criador, pois Ele é o nosso Deus, e nós somos o povo do seu pastoreio, o rebanho que Ele conduz. Amém, irmãos? Isso aqui merece um amém, um glória a Deus, um aleluia. Olha bem, eu vou repetir o texto: venham, adoremos prostrados e ajoelhemos diante do Senhor, o nosso Criador, pois é Ele o nosso Deus. Você tem outro? De jeito nenhum. Ele é o nosso Deus, e nós somos o povo do seu pastoreio, o rebanho que Ele conduz. Deus está nos conduzindo para a glória eterna. Começamos a nossa caminhada nesta vida, mas estaremos um dia da glória eterna definitivamente com Ele, e é Ele mesmo que nos conduz, é Ele que nos pastoreia, é Ele que nos guia. Somos o seu povo, somos o seu povo. Isto é o magnificar, o cântico de Maria. É extraordinário quando a gente vai vendo nesses cânticos, nesses musicais, esses cânticos, eles têm musicais, eles têm cantatas feitas que podem ser apresentadas. Nós vimos então no cântico de beatitude de Isabel na semana passada, que felizes são aqueles que se submetem a Deus e carregam em suas vidas a Jesus Cristo, o Senhor. Nós vemos agora no cântico de Maria, no Magnificar, nós vemos a alegria, e que essa alegria plena, ela é para aqueles que têm recebido a Jesus como Salvador, vivendo para magnificar, engrandecer, adorar, em espírito e em verdade, o Deus de toda graça. Que neste Natal que se aproxima, Jesus de fato seja o Senhor e Salvador de nossas vidas, e que a gente possa ter um Natal como Maria, expressando o magnificar, expressando o nosso engrandecimento ao nome do Senhor, daquele que de fato é o verdadeiro presente de Natal. Que Deus nos abençoe, irmãos. Obrigado, Senhor, por esses momentos de adoração que podemos prestar a Ti nesta noite. Obrigado, Pai, pela Tua palavra, por tudo aquilo que pudemos absorver dela. Rogamos ao Senhor que continue completando-a nos nossos corações, Senhor. Se porventura houver alguém aqui nesta noite que ainda não tenha tido o privilégio de ter a Jesus como Senhor e Salvador, que possa refletir profundamente sobre isso e entender a necessidade que tem de entregar a sua vida ao Teu Filho Jesus, para que tenha a salvação eterna através do Teu Filho, Senhor. Ó Deus, e agora que o Teu amor e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Teu Santo Espírito estejam sobre esta igreja e sobre todo o Teu povo espalhado na face da terra, Senhor, hoje e para todo sempre. Amém e amém.